A graça e a paz no Senhor Jesus, meus amados irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos continuar o nosso estudo de Efésios, Epístolas Paulinas 3. Quero te convidar, abre a sua apostila, abra, melhor assim, a sua apostila. Abra também a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, ok? Nós estamos aqui com o desafio de ministrar o livro de Efésios, Filipenses, Colossenses e os 2 Tessalonicenses nesses dias. E o nosso alvo é fazer um capítulo por dia, pelo menos do livro de Efésios. Dos outros, talvez nós vamos um pouco mais rápido. E hoje nós estamos aqui em Efésios, capítulo 3. Né? Até então nós falamos capítulo 1, capítulo 2, onde Paulo fala... só relembrar um pouquinho, né? Paulo fala da igreja, do propósito de Deus, mostrando como que Deus resolveu o problema dos gentios, para colocar os gentios na promessa. Nós vimos vários aspectos que Paulo fala sobre o que é a igreja, né? E quem é a igreja, como a família, o reino, o exército, a noiva, a obra-prima, o mistério de Deus, etc. Né? E terminamos a última aula falando sobre esse projeto de Deus, que é a edificação da igreja. E agora no capítulo 3, Paulo continua com esse assunto. Né? É a nossa quarta aula, mas no capítulo 3. Paulo continua com esse assunto, mostrando que a igreja é uma só em Cristo. É porque alguém poderia pensar, o que é a igreja? Ou quem é a igreja? Existe a igreja do Brasil, a igreja dos Estados Unidos, a igreja de Portugal. Não, aí então Paulo vem aqui para explicar o que é. E Paulo vem mostrar que a igreja é uma só em Cristo Jesus. Nós somos um corpo. Então, nós fazemos parte da mesma igreja, nós chamamos de a igreja universal, ok? Universal, ou poderíamos também dizer católica, okay? Esse termo católico é universal, porque nós fazemos parte de uma mesma igreja, de um mesmo corpo, que é a igreja de todas as épocas, de todos os tempos. Por mais que eu estou aqui em Goiânia, mas eu sou igreja da mesma maneira que você que está aí na sua cidade é igreja. E da mesma maneira que aqueles irmãos que viveram lá no ano de 900 e alguma coisa, e creram em Jesus, eles também são a igreja. A igreja é uma só, em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 3, vamos agora entender um pouco mais sobre a igreja, sobre isso que Paulo tem nos falado aqui nessa epístola. Efésios 3, versículo 1, vamos ler, acompanhe a sua leitura. Paulo vai dizer: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ele escreveu no capítulo 2. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo está dizendo que foi revelado para os apóstolos o mistério de Cristo. Nós vimos na aula passada que é a igreja. Versículo 6. A saber, qual que é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Bonito isso, né? Paulo está dizendo, o mistério que foi revelado para ele, para os apóstolos, é o quê? Nós, os gentios, somos agora co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas que eram para Cristo. Mas nós temos acesso a isso através do Evangelho. Versículo 7. Aí Paulo vai dizer, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo,
e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Olha que bonito, a dispensação do mistério. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que diz o versículo 11. Segundo o eterno propósito. Então, existe um propósito eterno. Algo que Deus tinha estabelecido antes de tudo, né? Existe um propósito eterno que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para encerrar, 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ok. Aqui no capítulo 3, Paulo vai estar falando muita coisa, né? Muitos princípios. Mas eu quero começar, porque a palavra aqui, onde nós lemos que aparece a dispensação do mistério, lembra que eu até frisei, se eu não me engano, deixa eu achar aqui o versículo, versículo 9, deixa eu circular aqui para você, para ficar bem claro. Olha o que diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Então, olha só, essa palavra, dispensação, ela é oikonomia, e ela pode ser traduzida como por mordomia, economia ou administração. Muitos teólogos, estudiosos gostam de usar a economia, né? Economia de Deus. Então, Paulo está dizendo o quê? Que primeiro, ele é esse dispenseiro. O primeiro aspecto que eu quero colocar para você é que Paulo é esse instrumento de Deus, assim como eu e você hoje somos esse instrumento de Deus. E Paulo é esse instrumento de Deus, ele vai fazer algumas alegorias aqui a respeito dele, que vale para nós, mas Paulo está colocando ele como esse dispenseiro, esse que administra a casa, administra a dispensa, né? Ele é esse mordomo da revelação da graça. Mas sabe, isso não é só Paulo, nós também. A nossa mensagem hoje deve ser o Evangelho. A nossa mensagem hoje também, nós somos esses dispenseiros da graça, né? Falamos da graça, do amor, da bondade de Deus. Então, Paulo começa dizendo o quê? Lá no versículo 1 de Efésios 3, Paulo diz isso. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Olha o que Paulo diz. Paulo primeiro diz que ele é prisioneiro. Agora, literalmente, Paulo estava preso. Né? Paulo, quando ele escreveu a epístola aos Efésios, ele estava preso em Roma. Mas quando Paulo aqui está colocando eu, prisioneiro de Cristo Jesus, não é apenas literal. Paulo está dizendo que ele também se sente como que um prisioneiro ali de Cristo. Pastor, como assim? Né? Jesus, ele nos prende, não foi para a liberdade que ele nos libertou? Sim. Mas é por isso que a graça de Deus é maravilhosa. Olha o que Paulo diz. Sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Paulo está dizendo que ele é prisioneiro porque ele ama os gentios. Porque ele ama aqueles irmãos. Mas olha, nenhum ser humano é capaz de amar ao outro assim, se ele primeiro não estiver cheio do amor de Deus. E é isso que eu quero te mostrar. Quando você é cheio do amor de Deus, quando você, meu irmão, tiver os seus olhos abertos também para ver a graça de Deus, para ver a bondade, o amor, o cuidado de Deus por você, você vai ter uma resposta assim como a de Paulo, você vai se sentir prisioneiro, porque é tanto amor, é tanta graça, é tanto cuidado, que é quase isso, você se sente como que preso nesse amor, né? E você então tem que fazer algo diante de tanto amor que foi derramada na sua vida. Então você quase que se sente nessa obrigação,
Então por que Paulo pode dizer que ele é prisioneiro por amor? Porque primeiro ele foi amado, porque primeiro ele recebeu amor, porque aí João diz isso, né, que nós só amamos porque primeiro ele nos amou. É muito comum, né, hoje em dia, muitos pastores, quando querem fazer algum apelo mais emotivo, eles falam que você precisa voltar ao primeiro amor, né? Você tem que voltar onde você caiu e restaurar o primeiro amor na sua vida. Presta atenção, eu concordo. Todos nós precisamos voltar ao primeiro amor. O que nós temos que definir é o que é o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Porque talvez você está pensando que o primeiro amor é aquele primeiro amor seu por Jesus. É o primeiro amor seu por Cristo, quando você era novo convertido. Mas não é. O primeiro amor, se a gente for olhar biblicamente, João diz isso, que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, lembrar do primeiro amor é você se lembrar de que Ele te ama primeiro. Voltar ao primeiro amor é você voltar ao amor de que Ele te amou primeiro. É por isso que Paulo, por saber que ele foi amado, por saber que primeiro Cristo o amou, ele se coloca nessa condição, é como se eu fosse prisioneiro, eu estou preso nesse amor, né? Eu estou preso debaixo dessa graça, dessa bondade, mas na verdade Paulo está dizendo o quê? Que eu não quero sair dessa condição, porque ser escravo de Cristo, ser prisioneiro de Cristo, ser prisioneiro do amor de Deus, na verdade aqui é uma grande liberdade, é uma grande libertação, e é maravilhoso. Então é interessante, Paulo começa dizendo isso, né? Ele é o prisioneiro de Cristo. Aí no versículo 2, ele vai dizer agora, ele vai se colocar então como esse mordomo, né? Que ele coloca, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Paulo está falando para os gentios, e Paulo está dizendo que ele é esse dispenseiro, ele é o mordomo, ele que cuida da dispensa e vai acompanhando toda a distribuição da graça de Deus lá para os gentios. Paulo diz que foi confiada para vós outros. Então, Paulo está dizendo, né, lá atrás ele fala da igreja, etc., da revelação do amor. Mas tudo isso é que, primeiro, a igreja, olha o que diz o versículo 2, a igreja, o gentio, eu e você, se nós queremos sermos cheios da dispensação da graça, se nós queremos que os mordomos da graça, né, os homens de Deus que estão compartilhando a respeito do evangelho da graça, se nós queremos ser alimentados através deles, olha que interessante, Paulo coloca no começo do versículo 2, o que tem que fazer? Ouvir, você tem que aprender a ouvir. Eu louvo a Deus, porque você está aí na sala de aula ouvindo, né? Imagine que você vai no culto para ouvir. Pastor, por que ouvir é importante? Porque quando nós ouvimos, a fé vem pelo ouvir, a palavra diz. Então, quanto mais você ouve da palavra, quanto mais você ouve a mensagem da graça, mais a fé vai sendo gerada no seu coração. E aí, se é que você tem ouvido a respeito da dispensação da graça, meu irmão, o que você está ouvindo? Entendeu? Na internet você pode ouvir tantas coisas, ou você pode ler tantas coisas. Mas olha, com todo amor e carinho eu te falo, acredite na Bíblia. Acredite quando a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você sabe, salvação é sozo. Salvação não é salvação do inferno apenas, é salvação de todas as áreas que você precisa ser salvo. Então, em todas as áreas que você precisa ser salvo, o que você precisa? Do Evangelho, da graça, da bondade de Deus, do favor imerecido. Então, o que você tem ouvido? Porque Paulo está dizendo aqui que você tem que ouvir a respeito da dispensação da graça, que foi confiada para nós, né? E é o que ele tem pregado, é o que Paulo pregou, é o que nós também precisamos pregar hoje em dia, a graça e o amor de Deus, porque é isso que transforma, é isso que salva. Mas aí, voltando para Paulo, Paulo se coloca como esse dispenseiro, ele é um mordomo, ele que é o responsável aqui como o apóstolo dos gentios para trazer a mensagem da graça que foi confiada aos gentios. Mas sabe, isso vale para nós.
Da mesma maneira, eu e você, eu como pastor, você está sendo treinado aí também para ser cada vez mais um ministro envolvido na obra de Deus. Nós somos esses dispenseiros. Mas é importante frisar isso. Paulo, ele é o dispenseiro da graça, não é da lei. Paulo é o dispenseiro da graça, do favor imerecido, e não da condenação, e não da acusação. Porque quem acusa, a Bíblia diz, é o diabo. E Jesus também diz, quem vos acusa é Moisés, é a lei. O diabo usa a lei para nos condenar, mas hoje nós somos dispenseiros da graça. Nós pregamos as boas novas do Evangelho, da obra que Cristo fez na cruz, porque nós sabemos que é isso que pode transformar a vida das pessoas, porque foi isso que transformou a minha vida e transformou a sua vida, amém? Lá no versículo 7, Paulo ainda falando sobre ele ser esse instrumento de Deus, no versículo 7 ele fala o quê? Que ele foi constituído ministro. Então também, nós somos assim. Nós aqui na Videira em Goiânia, nós temos uma visão, vamos dizer assim. O que nós cremos? Né? Que é uma visão ou um ensino apostólico, que cada crente é um ministro, cada crente é um sacerdote. Olha o versículo 7, vamos circular aqui para ficar claro para você. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Então olha só, Paulo está dizendo que ele é ministro. O que nós cremos como igreja? Que cada crente é um ministro. Isso vale para mim, isso vale para você. Nós temos que abolir do meio da igreja cristã o clericalismo, que nós herdamos talvez da igreja católica. Né? Na igreja católica é muito forte esse pensamento de que há alguém entre nós e Deus. Né? Tem alguém que está fazendo essa ponte entre nós e Deus, que às vezes é o padre ou um santo. Isso na igreja católica. Mas às vezes nós herdamos e trazemos isso para a igreja cristã, a igreja evangélica. E nós achamos então que o pastor é que tem que orar por nós. O pastor é que faz esse meio termo entre as minhas necessidades e ele vai levar diante para Jesus. Então, se alguém vai orar, tem que ser o pastor. Se alguém vai fazer algo, liderar um grupo, uma célula, tem que ter chamado. Entende? Nós não somos clericais. Porque o mesmo Deus que habita em mim, habita em você. É o que Paulo está dizendo aí. Olha o que ele diz, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo está dizendo, não é o poder de Paulo, não é o poder dele, mas é segundo a graça de Deus. Olha a graça aqui, irmãos, como a graça é maravilhosa, como a graça faz tudo em nós, é o favor imerecido, é tudo por causa dele, a bondade dele, apenas creia que ele quer te usar. Entendeu? Apenas creia que ele quer te usar, porque é segundo a força operante do poder dele. E aí cada um de nós nos tornamos ministros, cada um de nós nos tornamos participantes, cada um de nós estaremos envolvidos na edificação do projeto de Deus que é a igreja, cada um na sua medida, entende? Você tem os crentes de 5 talentos, talvez são grandes pastores, apóstolos, homens de Deus que estão fazendo grandes edificações para Deus. Você tem os crentes de 2 talentos, que talvez também estão envolvidos em grandes coisas, é um pouco menor, mas também com uma grande obra, sabe? E tem também os crentes de 1 talento. Pastor, quem são os crentes de 1 talento? Somos nós. Talvez sou eu aqui, um pastor do interior do Brasil, mas sabe, não é porque eu sou de 1 talento que eu vou enterrar o meu talento, porque eu creio na graça de Deus, eu creio que eu também fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus que foi concedido para mim, e foi concedido para você também, porque é segundo a força do poder dele, opera segundo o poder dele, através de mim. Então, se você acha que é o crente de 1 talento, pastor, eu tenho nenhum talento, tenho quase nada, nenhum potencial, não importa, não enterre o talento, porque se a igreja vai ser edificada, vai ser porque cada membro é um ministro. É porque cada um vai ter essa revelação
de que não há clericalismo entre nós, entende? Mas Deus pode me usar e Deus também pode usar você e vai usar muito em nome de Jesus. Então essa é a primeira parte aqui do capítulo 3. Paulo então fala desse instrumento que ele é. Mas ele é um instrumento para quê? Paulo é instrumento de quê? Paulo diz que ele é esse instrumento de Deus. Ele se coloca lá como prisioneiro, mordomo e como ministro para revelar o mistério, a revelação do mistério. E aí, qual mistério é esse? Ou como que virá essa revelação? Paulo diz isso lá no versículo 5. Deixa eu voltar lá para o versículo 5 e vamos colocar. Olha na projeção, olha o que diz. Vamos ler do começo para você entender. Paulo diz, acompanha aí na projeção. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Lembra, no capítulo 2, ele estava falando da igreja. Então, se é que tendes ouvido a respeito da graça de Deus confiada a mim para vós outros, pois, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Paulo conheceu o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, a vossa glória. Aí, versículo 4. Pelo que, quando ledes aquilo que ele escreveu, e nós lemos aqui no capítulo 2, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo compreendeu o mistério de Cristo. Qual que é o mistério de Cristo? Então Paulo coloca aqui, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado a quem? Aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, olha só. Aqui no versículo 5, Paulo fala como que essa revelação veio. Paulo está dizendo que ele entendeu o mistério de Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas Paulo está dizendo o quê? Que ele compreendeu o mistério de Cristo. Mas ele diz que essa revelação foi revelada aos seus santos apóstolos. Por que isso é importante, irmãos? O que nós somos? Nós somos uma igreja católica apostólica. Por quê? Vamos explicar as palavras. Nós somos igreja, A Bíblia fala muito sobre a igreja, nós somos igreja, a eclésia. Católica, porque nós cremos na igreja universal, que eu já te expliquei, de todas as épocas, de todos os santos. Quando eu falo igreja católica, não tem nada a ver com a igreja católica hoje romana, ok? Então, nós somos igreja católica apostólica. Por que apostólica? Porque o nosso ensino é baseado na revelação dos apóstolos, naquilo que foi ensinado pelos apóstolos, que é o que Paulo está dizendo. O mistério de Cristo foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então, se hoje nós temos Bíblia, se nós temos o Novo Testamento, ou se nós vamos ensinar algo, nós vamos ensinar o quê? O que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos do Cordeiro. Os apóstolos que escreveram as suas cartas e virou a Bíblia. Pastor, qual a diferença de nós para a igreja católica mesmo, como nós conhecemos aí no mundo? É que a igreja católica lá do Vaticano, eles são igreja católica apostólica romana. Ou seja, eles também creem na Bíblia, eles creem no ensino dos apóstolos, mas eles também consideram que tem o mesmo grau de autoridade as tradições e o Papa, que é o conhecido Bispo de Roma. Por isso que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós estamos ligados ao Bispo de Roma? Não. Nós somos apenas Igreja Católica Apostólica, porque o nosso ensino, nós cremos que o ensino verdadeiro é o ensino que foi ensinado pelos apóstolos, que caminharam com Cristo, que andaram com Cristo, que receberam ali a revelação, ou como Paulo, que teve um encontro com Cristo, depois andou com os apóstolos. Sim, eles têm autoridade para falar da dispensação da graça. Eles têm autoridade para definir qual é o ensino correto. Então, nós valorizamos a palavra, nós valorizamos a Bíblia. E o que mais? A Bíblia diz que foi revelado aos seus santos profetas, aos santos apóstolos e profetas no
Espírito, porque a obra de Deus sempre é espiritual. O que Deus faz é sempre no Espírito, né? Não é? Por que é importante estar no Espírito aí? Para você entender que não foi Paulo que usou a cabeça dele, né? Não foi João que pensou ali e criou uma teoria, não, foi o Espírito Santo que falou no espírito deles, porque o Espírito Santo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Lembra desse versículo, 2 Timóteo? Então, por que está escrito no versículo 5 aí, no Espírito? Porque foi o Espírito Santo que conduziu a revelação da graça, né, da igreja para os apóstolos, no espírito deles. Então eles puderam escrever e hoje serve para nós como alimento, né, como instrução, como palavra de Deus. Então, quando Paulo está falando então, da revelação do mistério, lembra disso, foi revelado pelo Espírito aos apóstolos e aos profetas. Aí vem a terceira parte. Qual é então, pastor? O mistério de Cristo. Você sabe, lá atrás, Paulo falou sobre o mistério de Deus. Lá atrás, Paulo falou sobre o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo. Mas e o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é a igreja. Até nós vimos no capítulo 2, um dos nomes da igreja, né? O mistério de Cristo é a igreja. Então, olha, vamos ler, vamos juntos, vamos voltar aqui, deixa eu voltar para colocar na projeção para você. Olha o versículo 4, projeta para mim. Pelo que, quando ledes, por isso tem que ler a Bíblia, podeis compreender, deixa eu apagar esse daqui, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo está dizendo que ele discerniu, né? Ele entendeu o mistério de Cristo. Mas aí vem a pergunta, qual é o mistério de Cristo? Né? O que exatamente Paulo discerniu, entendeu por revelação que o Espírito Santo revelou para ele? Isso está lá no versículo 6. Então, se você abrir sua Bíblia lá no versículo 6, Paulo vai dizer, vamos continuar, olha o 5, né? Nós lemos, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, ou seja, provavelmente os profetas ou os homens de Deus lá do Velho Testamento não compreenderam o mistério de Cristo, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, qual que é o mistério? Que os gentios, eu e você, são co-herdeiros, nós também somos herdeiros, membros do mesmo corpo de Cristo, a igreja, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Você sabe, no Velho Testamento havia o povo de Deus, que eram os judeus, e as promessas foram feitas para eles, as promessas eram para eles, as alianças eram para eles, até Jesus é judeu, Jesus veio para eles, mas depois tudo isso se estendeu para os gentios. De que maneira? Aí Paulo está dizendo que agora nós nos tornamos cordeiros. Sabe, nós não tínhamos nenhuma promessa para nós. Aqui você vê o tanto que a graça de Deus é abundante sobre a sua vida. Não tinha nenhuma promessa para você. Estávamos condenados ao inferno. A gente, talvez, ainda mais nós aqui, a maioria do Brasil, vocês que estão me ouvindo agora, não temos nenhuma ligação com Abraão. Para Abraão tinha promessas, mas nós não tínhamos nada. Mas Deus nos ama tanto, que Ele então nos colocou, faz agora nós, co-herdeiros, membros desse mesmo corpo e participantes das mesmas promessas para Abraão, né, das mesmas promessas para o povo de Deus, das mesmas promessas lá de prosperidade, de cura, de restauração, de reino, de governo, de domínio, as mesmas promessas lá para o povo de Deus, agora tudo isso também vale para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. É o que diz o versículo 6. Nós nos tornamos coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. De que maneira? Por meio do Evangelho. Então você percebe mais uma vez, não é porque você merece, não é porque você está fazendo por merecer, é por meio do Evangelho, é por causa da obra de Cristo. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Você tem que crer. Você tem apenas que crer na obra de Cristo. Crer naquilo que Ele fez, crer naquilo que Ele
faz e fez por você na cruz, que você vai ter acesso ao que diz, né, ao evangelho das insondáveis riquezas. É isso que Paulo vai dizer. Vamos ler isso, lá no versículo 8. Lá no versículo 6, né, Paulo fala então que nós agora somos coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Aí no versículo 7, diz o quê? Ele vai falar, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Já falamos sobre isso. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Uau! Pastor, o que é? Nós fomos incluídos em quê? Porque lá Paulo fala, nós nos tornamos cordeiros e coparticipantes das promessas. Mas na prática, o que é isso? Paulo está dizendo que nós fomos incluídos no evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmão, se tem algo que Deus é bom, Ele é abundante na sua graça. Deixa eu te falar algo para você entender. Um dia Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança de sangue com Abraão. Tinha até o sinal da circuncisão como sinal da aliança. E Abraão e Deus se tornaram parceiros de aliança. Tudo que era de Deus era de Abraão. E tudo que era de Abraão era de Deus. A prova disso foi que Abraão entregou Isaac, porque Isaac já era de Deus. Eles se tornaram parceiros de aliança, Deus e Abraão. E depois a Bíblia diz que Deus jurou por Ele mesmo que Deus iria cumprir a parte dele da aliança com Abraão. Por que Deus jurou por Ele mesmo? Porque quando você fazia uma aliança, mas você porventura quebrava a aliança, então tinha a penalidade da aliança. Se alguém quebrasse a aliança, deveria morrer. Então Deus, a Bíblia diz que Deus, depois que fez a aliança com Abraão, jurou por Ele mesmo. O que Deus estava dizendo? Deus falou, ou eu cumpro a minha parte da aliança, ou então eu morro. Mas nós sabemos, Deus não pode morrer. É impossível Deus morrer. Então só sobrou uma parte para Deus, que é o quê? Cumprir a parte dele na aliança. Deus fez essa aliança com Abraão. Então, só que isso, antigamente, era só para Abraão, para a descendência de Abraão. Mas aí é isso que Paulo está dizendo. Através de Cristo, através do Evangelho, nós fomos incluídos nessa promessa. Então, a promessa de Deus para Abraão vale para nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmão, você tem noção do que é isso? Você tem um parceiro de aliança, que é uma fonte inesgotável de recursos. Inesgotável. E mais, ele disse que vai cumprir a parte dele da aliança, porque ele é fiel. Pastor, para que serve tudo isso? Para que você viva em paz com Deus. Para que você viva a vida cristã em paz, confiado na bondade, no amor, e que você possa descansar nesse atributo de Deus, da aliança, de que Ele é bom, de que Ele vai te suprir, vai cuidar de você. Aí Paulo continua dizendo, né, no versículo 9, vamos voltar para ler. Versículo 9 lá aparece, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Qual que é a dispensação do mistério? Se o mistério é Cristo, e agora, se o mistério quer dizer é a igreja, e agora nós estamos no tempo da igreja, então isso vale para nós agora, entende? As insondáveis riquezas de Cristo não é para o reino daqui, lá no milênio. As insondáveis riquezas de Cristo não é apenas para a eternidade futura. As insondáveis riquezas de Cristo é para agora, porque nós já somos igreja. Olha aqui para mim, presta atenção, por favor. Nós não vamos ser igreja, nós já somos. Então, todas essas verdades já valem para nós. Agora, Paulo diz que tudo isso estava oculto em Deus, né? Deus criou todas as coisas, tudo isso estava oculto em Deus, mas é na igreja, versículo 10, olha o que diz, projeta para mim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha o que diz, volta aqui para mim. O que Paulo está dizendo? Que a multiforme sabedoria de Deus é manifestada por quem? Pela igreja.
Irmãos, você é cristão, você deve passar por isso, eu passo por isso. Sou pastor há 10 anos, comecei novo. E até hoje eu escuto, as pessoas me criticam. Pessoas da família me criticam. Por que você inventou de ser pastor? Por que você não foi ganhar dinheiro? Por que você não prestou um concurso público? Por que você não foi ter uma profissão aí, engenheiro, médico, alguma coisa? Sabe, eu fui muito criticado porque eu criei no chamado de Deus na minha vida. Mas sabe, como eu te falei na outra aula, eu criei no chamado de Deus na minha vida porque eu entendi o tanto que eu fui amado, o tanto que Ele me amou, e eu entendi o projeto de Deus. Então, eu me senti tão amado que a única resposta que me restou foi entregar a minha vida para o projeto dEle, entende? Então, se eu estou aqui como pastor, é porque Ele me ama, e tudo isso para mim é uma diversão. Tudo isso para mim é resposta desse amor que Ele derramou sobre a minha vida, não é um peso para nós. Algumas pessoas ficam falando, deve ser muito pesado. Não é. Não é, da mesma maneira que não é pesado você ir para uma lua de mel quando você casa, quando você está cheio do amor de Deus. Servir a Deus não é pesado, pelo contrário, é um privilégio. Então muitos hoje fazem o quê? Nos criticam. E nós, pelo mundo, somos vistos de que maneira? Como tolos, radicais, fundamentalistas, conservadores. É comum ouvir isso em época de eleição, por exemplo. Sabe, então, talvez nós, para muitos aí, nós somos perda de tempo. Estamos desperdiçando o nosso tempo. Nós somos apenas motivo de zombaria, de crítica. E falam que nós somos tolos, que acredita que um Deus criou todas as coisas. Aí vem a ciência, vem a física que tenta rebaixar a nossa fé, a criação, etc. Mas sabe, meu irmão, fique em paz. Isso é normal. Se está acontecendo isso, que bom. Porque esse mundo realmente deveria nos odiar, porque odiou a Cristo. E não culpe essas pessoas, porque talvez elas não nasceram de novo. Elas estão cegas, mortas nos seus delitos e pecados. Mas fiquem em paz. Por quê? Em algum momento, quando Cristo completar a obra dele, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. E isso vai ser pela igreja. Você sabe? Vai chegar um dia que Jesus vai voltar. É por isso que a Bíblia diz que hoje a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que vai ser revelada através de nós. Então, meu irmão, talvez hoje está difícil, talvez hoje está complicado, a família está criticando, está se levantando contra você no trabalho, na escola, sabe? E eu te entendo, às vezes vem uma pressão na cabeça, e às vezes vem uma dúvida, a gente é tomado de questionamentos. Sabe, eu te falo, olha para Cristo, olha para a coroa, Ele é o nosso alimento, Ele que nos sustenta, Ele é o nosso baluarte, porque quando Ele completar a boa obra, meu irmão, os sofrimentos que nós passamos hoje, as críticas, a zombaria, as perseguições, não há de se comparar com a glória que vai ser revelada através de nós. Pastor, mas como que o senhor sabe que isso é verdade? Você sabe, eu não consigo te explicar, mas eu sei que lá dentro de mim, o Espírito Santo testifica que eu sou filho de Deus. Da mesma maneira que Ele testifica no seu espírito agora que você é filho de Deus. E sabe, um dia, a glória vai ser manifestada através de nós. E a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida através da igreja, através de nós. E a própria igreja já é a prova da sabedoria de Deus, como Ele resolveu a questão, fazendo a redenção, nos enxertando em Cristo, nas promessas para Cristo. Então, meu irmão, permaneça, olhe para Cristo, que Ele vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Aí vem o versículo 11, olha o versículo 11, projeta para mim o versículo 11. Esse aqui é precioso, olha o que diz. Segundo o eterno propósito. Existe um eterno propósito. O eterno propósito se chama igreja. Sabe, muitas pessoas acham que
o propósito da vida é a salvação do inferno. Muitas igrejas têm a salvação do inferno como o ápice da vida cristã, né? E eles colocam tudo como o mais importante da vida cristã é falar de salvação. Não, salvação é apenas o ponto de partida. Porque antes de ter queda, antes de ter que acontecer a obra da redenção, já havia o eterno propósito. Qual é o eterno propósito? Deus te criou para Ele. Deus planejou a igreja. Deus sonhou com a igreja. Deus sonhou com você. Sabe, meu irmão, o eterno propósito é a igreja, somos nós. Isso é o propósito eterno de Deus, é o que Deus planejou, é o que Deus sonhou, é o que Deus investiu a sua vida. Você sabe, por algum momento o diabo tentou atrapalhar, o diabo se levantou, mas ele não poderia perder. Né? Teve o primeiro começo com Adão, não deu muito certo. Vem o segundo recomeço com Noé, também não deu certo. Vem o terceiro recomeço com Abraão, avançou um pouco, caminhou um pouco. Mas aí vem definitivamente o Cordeiro Pascal perfeito. O Cordeiro que morreu, o leão da tribo de Judá. Jesus, que ele é o Cordeiro. Derrama o seu sangue no altar, a cruz. Aí ele que é o Cordeiro, ele também é o sacerdote, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que pegou o sangue dele, que morreu lá no altar, e ele mesmo foi diante do trono de Deus, aspergiu sangue no propiciatório, que é ele mesmo. Você vê, tudo é Cristo. Por isso que a nossa vida cristã deve estar nele. Por isso que ele é tudo em nós, mas uma vez que ele foi, ele então nos trouxe de volta, uma vez que ele fez a redenção, fez a propiciação, ele nos trouxe de volta a essa condição de recebermos a Deus dentro de nós, de recebermos a Deus como vida, e esse é o propósito eterno de Deus. Deus quis ser um conosco, Deus quis tabernacular conosco, Deus quis nos inserir no estilo de vida dele. Estava lá só a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vivendo naquele estilo de vida, um pelo outro. E Deus pensou, eu vou criar o homem, eu vou criar a igreja para participar do nosso estilo de vida. Irmãos, a divindade mora dentro de você. A divindade mora dentro de nós. E a Bíblia diz que um dia nós seremos tal qual ele é. Isso fala do propósito eterno de Deus, que era a igreja. Por isso, invista a sua vida na igreja. Se envolva na igreja. É isso que é o propósito de Deus. Para nós encerrarmos, vamos avançar. Efésios capítulo 3. Vamos terminar de ler versículo 14. Paulo vai fazer uma segunda oração. E Paulo agora vai orar mais uma vez, por revelação. Né? E nós temos aqui alguns pontos que Paulo coloca, que é importante nós como cristãos termos revelação. Acompanhe a leitura então. Versículo 14, Paulo vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Lembra? Ele está falando do propósito eterno de Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você tem aqui a oração de Paulo. Paulo faz uma oração, você percebe que é uma oração com encargo, porque por essa causa ele se coloca de joelhos. E Paulo vai orar aqui por pelo menos 5 coisas, né, que Paulo ora, que todos nós também precisamos disso. Então primeiro ele coloca lá no versículo 16, ele fala o quê? Ele ora para que todos nós sejamos fortalecidos com poder. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo caído, irmãos. Nós somos perseguidos, nós somos odiados, o mundo nos critica, o mundo nos odeia, o mundo nos persegue.
Sabe, nós não somos daqui, você entende? Que é como se fosse, nós aqui somos estrangeiros, queremos voltar para a nossa casa. Então nós estamos aqui de passagem, mas viver aqui, amém, né? Tem suas coisas boas, mas não é a nossa casa. Então aqui nós padecemos tribulações, ainda estamos sujeitos a esse corpo aqui que vez ou outra tem enfermidade, que cansa, né? Que nos dá trabalho, que tem preguiça. Então, Paulo está dizendo que nós precisamos ser fortalecidos com poder. De que maneira? Mediante o seu espírito no homem interior. Por isso que Paulo fala, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia, se renova a cada manhã. Então eu falo para você, e eu oro por isso também por você, que você seja fortalecido no seu homem interior, que você seja fortalecido no seu espírito, na revelação da graça e do amor. Mas sabe, uma coisa está ligada com a outra. Pastor, como que nós vamos ser fortalecidos? Paulo vai colocar a segunda oração dele, que habite Cristo no vosso coração, versículo 17, que Cristo habite no vosso coração. Mas como que Cristo habita no nosso coração? Pela fé. Mas por que Cristo tem que estar habitando em nosso coração? Para que você seja arraigado, alicerçado em amor. Irmãos, olha isso aqui. Isso aqui é a vida cristã. Todo cristão tem que ter revelação disso. Para você viver em paz com Deus, para você viver confiado na aliança, você precisa ter revelação que você está alicerçado em amor. Mas volto a dizer, não o seu amor por Ele, mas o amor dEle por você. Que olha o versículo 18, Paulo vai dizer, por que você tem que estar arraigado em amor e ser Cristo habitar no seu coração e você ser fortalecido no poder, para que você possa compreender, e essa é minha oração por você, meu irmão, que você possa compreender de uma vez por todas, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Oh, meu irmão, como você precisa disso. Como eu gostaria que você orasse por isso hoje, para que o Senhor tirasse todas as escamas dos seus olhos, né? Tirasse toda falácia do diabo da sua mente, toda mentira do diabo da sua mente, para que você de uma vez por todas tivesse essa revelação de que você é amado de Deus, de que Deus te ama. Sabe, não tem nada que você possa fazer para que Ele te ame menos. E não tem nada que você faça para que Ele te ame mais. Mas sabe, é por isso que Paulo diz que é o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Porque não é apenas na mente, mas tem que ser fruto de revelação lá dentro de você. Tem que ser o resultado de uma experiência, de uma revelação, de um rema de Deus, para que você sinta e saiba que você é amado de Deus. Paulo está orando por isso. Para que você tenha revelação do amor, do tanto que você é amado. Por isso que ele fala a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Que essa luz possa brilhar sobre você também. E por quê? Porque somente quando você entender que é amado, que acontece aqui a última coisa. Coloca a projeção para mim. Deixa eu deixar para você bem claro. Quando você conhece o amor de Cristo, então você é tomado de toda plenitude de Deus. Você só vai alcançar a plenitude de Deus se você se deixar ser tomado pelo amor de Deus. Então a primeira coisa é você ser cheio desse amor. A primeira coisa é você ser convencido desse amor. A primeira coisa é você levantar as mãos e falar: meu Pai me ama, eu sou amado, eu sou filho amado, em quem Ele tem todo o seu prazer. Quanto mais você conhece o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, mais você é tomado de toda a plenitude de Deus, mais você é tomado da sabedoria de Deus, mais você é tomado pelo poder de Deus, mais você é tomado pela força de Deus, mais você é tomado da plenitude, da provisão, mais você vai se enchendo de Deus. Pastor, qual é o caminho para eu ter mais de Deus e ter a plenitude de Deus? Medita, pensa, ore, fale, cante, do tanto que você é amado, do tanto que Ele te amou. Quanto mais você faz isso, mais você vai vendo o amor e a graça de Deus se manifestando na sua vida. E aí Paulo termina, capítulo 3, com louvor e ações de graça. Ele diz, e eu profetizo na sua vida: ora,
Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer além do que você quer, do que você está pedindo. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada.